projeto também que o professor pretende implantar, é chamado Maringá Olímpica. Né? Essa Maringá Olímpica já tem uma característica diferente das pessoas da comunidade. Né? Pelo que a gente viu no planejamento, seria para trabalhar mais com atleta que estivesse se despontando, se diferenciando nos núcleos de escolinhas esportivas. Exato. A nossa ideia desse projeto Maringá Olímpica é assim, porque Maringá sempre desponta com grandes talentos, grandes revelações nas mais diversas modalidades aqui em Maringá. E às vezes por uma pequena falta assim, às vezes, de um incentivo, isso pode fazer com que o atleta deixe de participar, porque às vezes nem todos os pais assim, eles entendem que o esporte é uma coisa boa, uma coisa saudável. Às vezes acha que está perdendo tempo, porque o filho às vezes não tem um retorno financeiro, não tem um reconhecimento, então o pai simplesmente o tira. A nossa ideia era, além de fazer com que, com o apoio das associações e modalidades, que essas crianças elas venham receber, como já vem recebendo, alguns incentivos, alguns benefícios, como bolsa para poder continuar a sua prática, nós queremos dar melhores condições para isso, de repente contratando, montando, através de concurso, que isso é possível, é permitido na prefeitura, montar uma equipe multidisciplinar. Essa equipe multidisciplinar seria composta por fisiologistas, por fisioterapeutas, por professores, né, para que realmente pudesse dar uma assistência para esses atletas e para as associações, que hoje as associações não têm recursos para poder fazer uma contratação desse pessoal. E o trabalho das associações acaba ficando muito complicado. Então a ideia é, para que nós possamos também, que Maringá ainda não tem, fazer um centro de treinamento. Hoje as modalidades, às vezes fazem um treinamento de musculação, por exemplo, numa academia, que o amigo é dono da academia e está cedendo a academia para que nós possamos realizar o treinamento. Nós não temos esse espaço hoje ainda em Maringá para que os atletas possam estar utilizando. Então, o que mais que nós conseguimos aí, em termos de benefícios, de melhoria, para que as associações tenham que investir menos em algumas situações, para que sobre recursos que ela possa investir melhor dentro da modalidade, então vai ser muito grande. Então, nós pretendemos equipar, pretendemos fazer com que nós tenhamos condições de aparelhar melhor as equipes, as modalidades e deixar as associações em condições de fazer esse trabalho. Certo. Só para o professor ter uma ideia, a gente também trabalha com essa parte de desenvolvimento de atletas, né? E a gente já conseguiu, tem uns atletas que se destacaram no nosso campeonato que a gente faz, na taça LRB Jovem Pan, né? Que é patrocinada pela Jovem Pan também, e que os atletas se destacaram e a gente está conseguindo fazer esse intercâmbio com São Paulo, Santa Catarina, para jogar os Jogos da Juventude. A gente conseguiu mandar 3 atletas nossos lá para Presidente Prudente, para poder estar jogando. Quem está por dentro do campeonato, os pais dos alunos que foram, sabe que aconteceu isso. E mais 3 atletas que a gente mandou lá para Santa Catarina. Né? Em São Paulo, eles fizeram um bom campeonato, os alunos que foram para São Paulo se destacaram lá nas equipes que jogaram. E lá em Santa Catarina, os 3 meninos que foram, a equipe desses meninos jogaram o jogo da final do Campeonato dos Jogos da Juventude. Ficaram em segundo lugar, perderam a final, mas conseguiram chegar até a final. Então quer dizer o seguinte, Maringá é uma cidade que sempre tem atletas em potencial, sempre tem chance de desenvolver algum atleta para jogar em equipes maiores. Não, tanto dentro do estado quanto fora do estado. A gente tem essa possibilidade e tem um pouco de estrutura também para fazer com que esses atletas atuem em equipes maiores, né, professor? Inclusive, assim, é interessante esse intercâmbio que você fez, que isso vai acabar dando muito mais experiência, né, para os nossos jovens, para que depois, quando eles retornem, eles possam estar comentando com as pessoas aqui, trocando as experiências, falando como que foi essa vivência, né? Isso é uma prova que o trabalho na base, em si, as associações de modalidades, os centros esportivos estão fazendo um trabalho legal, né, que estão despontando novos jovens para que nós possamos encaminhá-los até para daí o alto rendimento. Mas nós temos uma lacuna, infelizmente assim, nós percebemos que Maringá hoje está sendo assim, oportunizado o esporte para a criança, está sendo oportunizado para o adulto, mas para o adolescente, aquele que está com entre 16 e 17 anos, e adultos, que às vezes ele não vai fazer parte de uma seleção, porque vai afunilando. Infelizmente, quando vai chegando nos patamares mais elevados, o número de atletas, a tendência é diminuir, porque às vezes não tem como você direcionar. Então a nossa ideia é tentar fazer com que nós tenhamos também um esporte para o adulto,
aquele adulto que às vezes ele trabalha até às 6 horas e ele não tem para onde de repente se direcionar para fazer uma atividade sem custos. Então a nossa ideia é disponibilizar, tentar dar condições para que os centros esportivos também possam atender a comunidade, contratando mais profissionais, mudando até o horário, né, de funcionamento, para que o adulto possa ter a sua prática de lazer gratuitamente nos centros esportivos, como acontece hoje, mas por um horário assim, mais prolongado. Não apenas para ir lá e, como é feito hoje, né, fazer o seu jogo, ir lá, alugar o espaço, colocar o espaço e jogar. Não, porque tem uma prática de ginástica, natação, hidroginástica, basquete, vôlei, as modalidades que eles se interessaram. Beleza. Ó, assista aí as nossas propagandas e a gente já volta aí com a nossa entrevista muito especial aqui com o professor Rosa. What's your name? Kenneth Gibson. Will you give yourself to this program? Yes, sir. There is nothing that you wouldn't do for this country. You have the strength to do what's necessary. How is he? He's cramped. Oh, that has healed well. What do you think that we do out there, Doc? Prossigam! Não parem por nada! Ninguém se mexe! Todo mundo parar! Fique aqui! Entregue essa! Tá carregada? Espero que sim. Tá engatado. Eu os declaro marido e adaga. Você e seu bando de psicopatas baratos. Hoje é dia de darmos o troco. CG Action do esporte abalado, o seu estilo. Bom, estamos de volta aqui com o professor Rosa. E ele estava me falando aqui, gostaria de comentar um pouco mais sobre outros projetos que ele tem em mente em fazer aqui na cidade de Maringá, fora esse que a gente já comentou, né, professor? Exato. Nós gostaríamos de sentar, né, com a parte interessada pelo esporte de Maringá, as associações e modalidades, os professores de educação física que atuam tanto no município, né, também na rede estadual, e nós gostaríamos de viabilizar, né, o Conselho Municipal de Esporte. Nós gostaríamos de ver com essas pessoas a possibilidade de estarmos montando um conselho para que esse conselho pudesse definir quais seriam os rumos para o esporte de Maringá, que daí mais gente pensando, mais gente interessada, para que nós pudéssemos direcionar, para que nós pudéssemos estar analisando o que seria viável ou não para o município em termos de esporte, em termos de eventos, para que não ficasse centralizado apenas em uma ou duas pessoas, mas que mais pessoas pudessem realmente entender o que é melhor em termos de eventos, o que é melhor em termos de investimentos. Isso seria mais democrático. A participação realmente das pessoas da comunidade esportiva de Maringá nas decisões no rumo do esporte da nossa cidade. Até para montar os planejamentos, né, dividir as funções e tal, é melhor mais pessoas pensando, né? É assim, principalmente que algumas pessoas conhecem muito bem a realidade do seu bairro, a realidade da sua modalidade, e isso, de repente, discutido num grupo maior de pessoas, às vezes as soluções para os problemas do esporte em Maringá, de repente, poderiam ser resolvidos mais rapidamente, né, de uma forma assim, mais ágil, porque talvez assim, algumas pessoas já tiveram uma experiência relacionada com o esporte e poderia repassar isso para os demais, e isso poderia ter um ganho em termos de agilidade, em termos de investimentos principalmente. Isso seria muito melhor. Talvez nós gastássemos menos e poderia ter um investimento de melhor qualidade ainda. Certo. Eu gostaria aqui de abrir espaço agora para o professor, se quisesse deixar algum recado para os pais, para os atletas,
para os professores que participam do campeonato nosso de basquete, né? Olha, eu gostaria de agradecer muito a oportunidade de estar aqui hoje e gostaria de pedir para os pais que continuem insistindo com os seus filhos, continuem investindo nos seus filhos, que o esporte é algo assim maravilhoso, que vai fazer com que a criança entenda o que vem a ser de regras, de obedecer às estruturas, de seguir o caminho do bem, e o esporte tem muito essa possibilidade de estar fazendo. A gente fala assim que esporte não é gasto, esporte é investimento em cultura, investimento em qualidade de vida, investimento no cidadão. Então eu peço aos pais que continuem fazendo, a gente fala assim, o patrocínio, né, dos seus filhos, que continuem com isso. A gente só tem a ganhar. Eu sinto assim que é gratificante, às vezes a resposta que eu vejo em casa, o meu filho, a conduta que ele tem, isso graças ao esporte, graças às companhias que ele tem com relação ao esporte. Então a gente acha que isso é muito legal, e eu espero que os pais, além de incentivar os seus filhos, que continuem a presenciar, a motivá-los e a assistir os jogos, né, da liga. Acho que isso é muito importante para que nós possamos continuar cada vez mais fazendo com que o nosso jovem seja um jovem consciente, um cidadão consciente e um futuro adulto que vai ser os nossos futuros governantes aqui em Maringá, através do esporte, pela liderança que o esporte proporciona. Certo. E para as pessoas que se interessaram um pouquinho mais, conheceram um pouco mais o trabalho do professor Rosa, a gente gostaria de saber qual é o número de campanha do professor Rosa, para as pessoas que querem votar no professor Rosa depois dessa entrevista. A gente não pode passar em branco sem deixar o número da candidatura aí do professor, né? Olha, eu posso dizer assim que na minha vida nada foi assim muito fácil, cara. Mas esse meu número de campanha, ele é muito fácil. Ele é muito fácil. Então, agora acho que a sorte começou a rondar mais do meu lado. O meu não número tem como não decorar, não né, tem. É só chegar lá no dia 7, professor Rosa, número 1, 2, 3, 4, 5. Esse é o meu número. Do 1 até o 5 em sequência. Até o 5 em sequência. 1, 2, 3, 4, 5. Muito obrigado, professor. Só gostaria de deixar com o professor aqui um brinde da CG Action, que a CG Action, a nossa patrocinadora oficial, preparou para o professor, tá bom? Eu que agradeço. Tudo é certo nessa campanha aí, pela vida fora aí no centro esportivo, nas faculdades aí da vida. Então eu agradeço, obrigado ao Herbert e pela iniciativa, pelo apoio que você sempre deu, que você com certeza vai continuar dando ao basquete.